Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. A gente grava aqui de manhã, tomando um cafezinho. Eu e o Vitor temos origens mineiras. E aí quando fica frio é cafezinho ou fogão de lenha com cachaça. Aí como de manhã não dá para ficar no fogão de lenha com cachaça, a gente vai no cafezinho aqui. Então, bom dia. Bom dia, Eurico, bom dia, pessoal. E boa tarde, boa noite, né? Para quem estiver vendo em outros momentos. Hoje o tema do nosso episódio é planejamento de propriedades rurais. A gente está chegando ao fim dessa temporada já da Jornada do Jardineiro. Temos mais 2 episódios. E o de hoje é tão importante quanto todos os outros que foram feitos até aqui. Eurico, eu queria te perguntar, antes da gente começar a falar do planejamento especificamente, talvez algo que não esteja tão claro para as pessoas que te assistem. Porque eu vejo muita gente falando, não, eu quero usar permacultura. Você usa a permacultura? Como é que é essa questão de desenho de propriedade, planejamento de propriedade e uso da permacultura para planejar e desenhar? Eu estudo muito a permacultura, né? Mas a metodologia de desenho que eu uso é a escala de permanência da linha-chave. E elas são bem diferentes, né? Algumas pessoas, o professor Stuart Hill, que é um outro professor que eu estudo também, fala um pouco sobre isso. Algumas outras pessoas fizeram alguns comentários nesse sentido, de que a permacultura escondeu um pouquinho a escala de permanência da linha-chave, né? Algumas pessoas dizem que teria uma dívida histórica com o Yeomans, né? O Yeomans faleceu na década de 80, se eu não me engano, do século passado. E na década de 50, ele escreveu um livro chamado Desafio da Paisagem. E o Yeomans tem várias coisas que antecederam a permacultura dentro da escala de permanência. Você vê que a escala de permanência, né, quando você obedece àquela prioridade no desenho, você consegue ficar cada vez mais tempo no lugar, criar permanência no lugar. Aí tem a coisa da permacultura também, esse prefixo vem de permanência. A questão com a água e uma questão também de genealogia do pensamento contra a catástrofe. Olha que interessante. Uma das motivações do Yeomans para desenvolver a escala de permanência da linha-chave foi um tipo de desenho ecológico que fosse capaz de prevenir ou de combater as secas, as queimadas e até as enchentes. E a permacultura também tem um ramo dentro dela, e várias pessoas na permacultura se dedicam muito a fazer desenho ecológico contra a catástrofe. Mais recentemente, a pessoa que tem mais incorporado isso é a Rosemary Morrow, que é uma senhorinha australiana muito boa nisso. E, enfim, tem várias coisas que a permacultura herdou da escala de permanência, mas que nos livros não fica muito claro. Mas eu acho que o mais central é a questão da água. Então, na escala de permanência, vamos fazer aqui bem rapidinho, né? A gente faz um estudo do clima, são as camadas do desenho. Um estudo do clima, da geografia, da água, dos acessos e serviços internos, dos sistemas de produção, dos sistemas de moradias, edificações, cercas, subdivisões e solo. São 8 camadas. Eu trabalho com um sistema que foi adaptado pelo Darren, que criou uma empresa lá na Austrália, chama Regrarians, trabalha com planejamento rural. Tem um dos melhores livros hoje em dia sobre planejamento rural, que é o Regrarians Handbook, que é um manual de desenho ecológico, de planejamento de propriedades rurais com base na escala de permanência. Ele fez 3 alterações. Ele trouxe o contexto holístico, que ele também conhece o trabalho da Alan Savory, para a camada 1 do clima, e ele fala que é o clima da mente, que é interessante, que ele fala que o clima da mente é um dos climas mais difíceis de serem mudados, e é uma observação pertinente. E ele acrescentou a camada 9 e a camada 10, onde ele botou energia e economia, para a gente conseguir fazer um planejamento com todos os elementos necessários para uma propriedade rural. Mais central do planejamento da permacultura na questão da água, quando você vê os desenhos antigos do Bill Mollison, as pessoas que, enfim, tem muito a ver com a escala de permanência. E não ficou muito claro. Eu cheguei a fazer alguns testes em algumas oficinas que eu dei, de ensinar para as pessoas, né, a metodologia de desenho da permacultura em 1, 2 dias, e depois dar os mesmos mapas e ensinar a ordem de prioridade da escala de permanência.
E todas as pessoas que passam por ou que passaram, não tenho feito mais isso, tem muitos anos que eu não faço isso, mas as pessoas que passaram por esse tipo de oficina comigo, elas falam, nossa, mas é muito mais fácil desenhar assim. Porque tem uma ordem de prioridade. Ela é prática e elegante, né? Quando você entende o porquê e tal, acho que a gente vai entrar um pouco nisso, o pensamento do Iomas e tal, como é que ele funcionava, é muito mais prático e é muito mais elegante, porque uma camada vai preparando a outra. Você vai criando relações de benefício mútuo dentro do desenho, dentro do planejamento, e chega em soluções elegantes, soluções de uma simplicidade complexa, assim, né? Que você consegue resolver coisas com uma solução que às vezes resolve várias coisas numa solução só. E, enfim, ficou apagado na permacultura. Eu não tenho nada contra a permacultura, acho que a permacultura é uma ciência do desenho maravilhosa. A gente tem pessoas muito competentes no Brasil trabalhando com permacultura. Tem o Jorge, a Suzana, o Sérgio Pamplona, a gente tem o Arthur Nani na Universidade de Santa Catarina. A gente tem profissionais muito bons. Mas eu me identifiquei mais com a questão da escala de permanência por várias questões. As de desenho mesmo, de praticidade de desenho, de eficiência de desenho, eu achei para mim melhor. E uma outra questão também, a escala de permanência, ela tem ela teve uma entrada, né? O Darren foi um mentor para mim, ele me atendeu várias vezes, enfim, me ajudou muito. Ela teve uma entrada mais suave, assim, né? A permacultura tem muitos entraves, assim, muitas vezes algumas das pessoas mais velhas têm uma dificuldade de receber as mais novas, tem uma certa proteção de mercado, enfim, tem algumas políticas internas, assim, que são mais complexas, assim, mais difíceis de você se posicionar e trabalhar com elas e tal. Acho que um pouco por isso também muita gente que estudou permacultura no Brasil acabou indo para a agrofloresta, muito embora não seja a mesma coisa, mas tem exemplos disso muito próximos. O meu irmão, por exemplo, é um desses, estudou muito permacultura, é um excelente paisagista, é um excelente arquiteto, mas na hora de produzir ele acabou indo para os sistemas florestais. E tem pessoas antigas que participaram, antigas assim, né, das gerações mais novas, pessoas que estudaram a permacultura há alguns anos atrás e que foram caindo para esse lado da agrofloresta, né? Acho que em parte tem um pouco a ver com isso, assim, no movimento permacultural, das pessoas mais velhas e já consagradas endossarem, mentorarem, né, e lançarem as pessoas mais novas. Teve um pouco disso, assim, para mim, algumas pessoas compartilham isso comigo. E aí, nesse mesmo momento, o Darren me atendeu muito, fazia chamada, sabe, disponibilizava o tempo dele para mim. Eu comecei a desenhar e ele viu erros nos meus desenhos. E ele falou assim, olha, tem erro aí. Você quer conversar? Muita gente boa, cara. E eu falei, cara, claro, né? E aí a gente fez reunião e ele me explicou e tal, enfim. E aí, a partir dessas explicações, assim, desse cuidado que ele teve comigo, os livros dele, junto com os livros do Iomas, cara, são, para mim, né, de uma riqueza muito grande, assim, para planejar as propriedades rurais. E um planejamento a partir da água, que paradoxalmente, tanto para a abundância de água, quanto para a falta dela, esse planejamento é muito importante. E as soluções são parecidas para os dois extremos, o extremo de abundância, de enchente, e o extremo de seca. As soluções são muito parecidas, porque elas passam pela biologia do solo, pela redistribuição da água no terreno e tal. Enfim, acabei sendo melhor acolhido e encontrando um subsídio de desenho, de intelectual, de entendimento, de raciocínio para desenho, que combinou mais comigo na escala de permanência. Então, muito embora eu traga muitas coisas da permacultura nos meus estudos, nos meus comentários e tal, a minha ferramenta de desenho não é a permacultura. Eu não passo a metodologia de desenho da permacultura, né? Tem a montagem aleatória, tem uma série de dispositivos, né? No capítulo da permacultura que fala sobre planejamento, o do Bill Mollison e depois os princípios do David, né? Eles passam por coisas diferentes para chegar ao desenho. E a escala de permanência é bem diretona. Clima, né? Clima, geografia, água, acesso. Então você vai resolvendo por camada e fica uma solução elegante assim. Então é isso. Eu uso a escala de permanência. Sou um estudioso da permacultura pelo que ela traz de embasamento não só teórico e prático, mas assim, um entendimento sistêmico da crise energética que a gente vive.
O David Holmgren é maravilhoso para isso, né? A gente vive uma crise energética já há muito tempo, a gente já vive um colapso. O David fez um trabalho, uns anos atrás, que chama Cenários Futuros, entre 2007 e 2009, se não me engano. E os Cenários Futuros ele faz uma análise SWOT, né? Aquela de fraquezas e coisas e potenciais que as empresas fazem. E ele fez um gráfico onde tinha a velocidade das mudanças climáticas e a velocidade do pico do petróleo. E aí dentro disso você tem 4 cenários, né? O cenário, um futuro tecnológico marrom, chama Brown Tech, que é as corporações dominando, porque o colapso o pico do petróleo não foi tão rápido e as corporações vão dominando toda a energia presente. Um cenário de salva-vida, que é assim, pico do petróleo rápido e mudança climática rápida. Um cenário de guardiões da terra, onde a gente teria um tempo para preparar as energias renováveis e fazer as nossas alterações e tal. E um cenário mais benevolente, assim, né? E um cenário mais caótico dos botes salva-vidas, né? Enfim, são 4 cenários com esse cruzamento, né? De velocidade do pico do petróleo, ou seja, menos disponibilidade energética e mais mudança climática. Esse trabalho dele é muito importante, é um livrinho pequenininho, tem até umas fotos tiradas em Brasília, no shopping que tem em Brasília e tal, ele teve lá, teve no sítio do Sérgio Pamplona. É uma análise que eu acho que contribui muito para o nosso entendimento da necessidade do planejamento rural, e não só do planejamento rural, do planejamento das nossas vidas no colapso que a gente vive hoje. O David é muito bom nisso. Depois desse livro, que ele não fechava na conclusão qual era o cenário. Em 2011, ele escreveu um artigo que chama Crash on Demand, que seria tipo colapso ou quebra por demanda, onde ele argumenta que nós já vivíamos o Brown Tech, ou seja, as corporações já estavam dominando o mundo e dominando pelo domínio da energia presente nos sistemas, né? Elas têm um poder de decisão sobre a energia presente nos sistemas maior do que o das pessoas comuns. E ele dizia que a classe média do mundo deveria se preparar para um colapso e deveria criar um colapso desinvestindo na economia tradicional. E ele faz um chamado para a economia informal, economia doméstica, casas mais autossuficientes possíveis, e que, segundo ele, entre 10% e 15% da população mundial da classe média fizesse esse desinvestimento na economia convencional, a gente conseguiria quebrar o sistema financeiro. Obviamente isso não aconteceu, né? O sistema financeiro foi mantido pelo dinheiro público depois da quebra da crise de 2008. Ele escreveu isso em 2011. Não aconteceu, ele foi criticado, algumas pessoas falaram que era uma visão um pouco egoísta, porque a classe média pode se preparar, mas se tiver uma quebra repentina, as pessoas mais pobres vão sofrer mais e tal. E o exercício dele foi de pensar a partir do mundo dele, né? A classe média australiana, que vive em bairros horizontais e que pode se preparar para isso e tal. Eu acho que ele tem um ponto muito preciso no seguinte sentido. Nós já vivemos um colapso. Quem que tem leitura de paisagem social, econômica, ecológica, energética, já entende isso. A gente já vive um colapso. E as medidas que vão sendo passadas nos últimos anos, elas são todas sobre o aumento de poder de controle da massa da população e de concentração de energia para as corporações. Quando a gente fala, por exemplo, da quarta revolução industrial, que é uma proposta do Fórum Econômico Mundial, quando a gente vê as várias mudanças, né? Identidades digitais, moeda digital do Banco Central, passaportes sanitários ou passaportes climáticos, como o FEM já vem defendendo a necessidade dos passaportes climáticos, a gente percebe que as ações são todas de concentração de energia para a elite financeira. Um sistema alimentar baseado, por exemplo, em ultraprocessados, em proteínas de inseto, em carnes de laboratório, em carnes vegetais. Quando você entende de ecologia, você entende o que está por trás disso. Você consegue produzir proteína de inseto com resíduo, com lixo. Os caras estão tentando maximizar o lucro nos sistemas alimentares. E os sistemas alimentares, eles estão no centro dessa discussão energética. Porque a gente tem, no modelo industrial, a gente é dependente de energia de combustível fóssil para manter os sistemas alimentares.
Então, para produzir quilocaloria de comida, a gente gasta muito mais quilocaloria energética. Então, o David é muito bom nessa leitura. E quando a gente vai fazendo essa leitura de paisagem, como eu falei, política, ecológica, econômica, energética, a gente vê o colapso. E eu uso muito a permacultura, no caso, muito o David, em cima disso, né? Essa leitura da quebra energética. E aí ele tem razão no sentido de preparar, que era o que eu vinha falando, que é o seguinte, a gente tem duas escolhas. Você pode construir, planejar e treinar uma vida mais estoica, uma vida mais simples, porém abundante. Então você vai ter menos bens de consumo, mas você vai viver em abundância. Uma casa aconchegante, uma casa que funciona no verão, funciona no inverno, uma casa que produz um pouco do seu alimento, uma casa que capta energia, capta água, trata os efluentes e tal. Então é uma vida abundante, mas ela é uma vida mais simples. Não é sobre troca de carro, não é sobre ter navio, não é sobre ter jatinho, não é sobre ter muitas viagens por ano, não é sobre liberdade geográfica, né? Na verdade é até o contrário. É sobre pertença, é você ficar cada vez mais no lugar para cuidar cada vez mais do lugar, né? Então, eu acho que ele tem razão nesse sentido, porque a gente tem duas opções. Ou a gente se prepara e vai fazendo, implementando essas coisas pela nossa própria iniciativa, e com isso a gente consegue ir dosando o que a gente avança, né? Como a gente monta tudo isso. Ou a gente espera o colapso e reza para que as pessoas comuns sejam cuidadas pelos poderes centrais. Eu nunca vi exemplo bom disso na história da humanidade. Então, mas é uma opção, você pode confiar que você vai ficar protegido e não fazer nada. Então, num resumão assim para essa pergunta sua inicial, eu uso muito o pensamento do David, o Bill também tinha muito isso, né? Eu li outros autores muito bons, tem um autor escocês, ele chama Graham Bell, um cara muito bom também. Ele tem 2 livros de permacultura que ficaram meio esquecidos assim, né? Mas também são muito bons. Tem um outro professor que eu uso, ele que é o Stuart Hill, que ele participou muito da permacultura, embora ele não tenha escrito sobre permacultura, ele participou muito do meio e tem umas coisas muito boas, foi um mentor também, me atendeu, trocamos e-mails, telefonemas e tal, e depois perdemos contato, mas também é um cara muito ligado com a permacultura. Mas é isso, assim, uma leitura de paisagem energética tem muito a ver com a permacultura, mas o planejamento rural eu faço pela escala de permanência da linha-chave. A agroecologia tem um braço de planejamento de área. O gerenciamento holístico do Alan Savory tem um braço de planejamento de área. A permacultura tem planejamento de área, a escala de permanência tem planejamento de área. Na Austrália teve um plano que chamava Plano Potter, que era também uma abordagem de planejamento de área, né? Só que de todas essas, eu acho a escala de permanência melhor. Mas tem várias ciências agronômicas ou de desenho ecológico e tal, que tem planejamento de área. Então, assim, muitas pessoas se propuseram a pensar como melhorar a área, inclusive a eficiência energética da área, né? Não é uma exclusividade da permacultura isso não. Tem outras, inclusive o urbanismo, né? A geografia e tal. Dentre essas metodologias, muitas pessoas têm princípios por trás disso, né? Busca causar o menor impacto ou até mesmo causar um impacto positivo na forma que planeja uma propriedade. Só que você é um consultor de propriedades rurais, você muitas vezes proporciona soluções, muitas vezes não, a maioria das vezes proporciona soluções de planejamentos que foram feitos sem levar alguma coisa em consideração, seja a gestão, seja o contexto, seja a digital de complexidade da área, né? O que acontece, ou o que você vê que muitas pessoas dizem ter um planejamento, mas quando você chega lá, não existe de fato esse planejamento? Quais são esses erros que você já bate o olho e vê que a pessoa não fez um planejamento, qualquer que seja a metodologia dela? Tem alguns comuns, né? Por exemplo, a falta de planejamento, a falta de contabilização, não sei se a palavra existe, contabilização. Enfim, a falta de planejamento sobre a biocapacidade com relação à água, por exemplo. Né? As pessoas começam uma propriedade e começam usando água de um poço artesiano e tem ali um planejamento de implementação de sistemas de produção, horta-agroecológicos, sistemas florestais, pecuária, seja lá o que for. E ela não fez uma projeção da biocapacidade máxima ou da produção máxima e do orçamento hídrico. Então, algumas propriedades que eu prestei consultoria, algumas inclusive com sistemas florestais, a partir do 2º, 3º ano tinham um problema com a água, porque na medida que implementando os novos talhões de sistema florestal, e nesse caso, né, o sistema florestal sendo expandido com a lógica de começar pela hortaliça, precisa de uma irrigação.
E aí no segundo, terceiro ano o poço artesiano não dava conta mais dos sistemas. Eu atendi umas 3, 4 propriedades nos últimos anos de sistema florestal com esse problema. Uma propriedade que eu atendi na Bahia, que não era um sistema florestal, inclusive a consultoria foi para a gente diversificar o sistema de produção, né? Era uma monocultura de manga, e aí eu propus uma complexificação e um sistema florestal multistratificado e diversificado, inclusive para proteger o solo. Na Chapada Diamantina, os caras começaram com um poço artesiano de 10, 15 metros, e eles já estavam furando, acho que o terceiro, quarto poço já estavam chegando a 80, 90 metros. Ou seja, o tipo de produção que eles estavam fazendo, por mais que seja uma produção perene, baseada em árvores, depletando um recurso, né? Então, a água é um deles. Um outro que é muito comum é o não entendimento da energia potencial. O relevo, ele dá para a gente uma possibilidade de captação de energia pela água, né? A água, por gravidade, é um fator importante na economia, porque você economiza bomba, você pode irrigar por gravidade, tem uma série de questões aí. E as pessoas, às vezes, ignoram o relevo e fazem sistemas onde muitas vezes você tem que trabalhar carregando peso morro acima, ou você tem que bombear a água para cima, em vez da água vir de cima para baixo. Então, ignorar o orçamento hídrico, ignorar o relevo é uma constante, assim, as pessoas planejam a área como se ela fosse sempre plana. Elas esquecem que para você cuidar de uma coisa morro acima é diferente de você cuidar de uma coisa morro abaixo. E aí, dentro dessa questão do relevo, tem uma outra questão também, né, do relevo da água, que é as pessoas, elas acham que planejar é você escolher onde você coloca as coisas. E elas não percebem que você tem que colocar as coisas dentro de uma ordem que você dê conta de cuidar. Então as pessoas se espalham muito no terreno, colocam muitas coisas de começo e todas essas coisas viram dreno. Mudas espaçadas, coisas que você vai cuidar muito longe, posicionamento de edificações e tal, posicionamento de sistemas de produção que não estão integrados, então você fica zigue-zagueando a propriedade, gasta muito tempo ali dentro para fazer isso. E esse zoneamento, que está presente na geografia, está presente no urbanismo, está presente na permacultura, também está presente na escala de permanência da linha-chave, ele traz uma eficiência energética para a gente. Quando a gente não obedece ele, a gente gasta muito tempo para cuidar as coisas, né? Então são erros comuns, mas esses erros, eles implicam em muito custo. Sistemas muito espalhados, você vai gastar mais combustível, mais tempo, mais energia pessoal, né? As pessoas zigue-zagueando na propriedade, você vai gastar com a mão de obra, a pessoa fica andando de um lado para o outro, você vai gastar o seu tempo ali, energia. E tudo isso influencia muito no sucesso ou no fracasso da propriedade. A dívida, ela é um dos maiores riscos que a gente tem nas pequenas e médias propriedades. E uma das maneiras que a gente tem de mitigar a dívida, de evitar a dívida ou de pagar a dívida mais rápido é ser energeticamente eficiente. Porque a energia, quando a gente sabe usar ela direito, ela vira um excedente energético que pode ser transformado, quando a pessoa tem competência, em excedente econômico. Quando eu falo excedente, as pessoas falam, mas como assim? O fato de você não gastar, por exemplo, o fato de você ter um sistema onde você gasta menos passada de trator, parece pouco, mas no decorrer de muitos anos, ou no decorrer de um ano inteiro, vamos supor que você cuida de um sistema e porque ele foi bem desenhado, em vez de você passar 4, 5 vezes com o trator, você passa 2. Você teve uma economia de combustível, de maquinário e de manutenção desse maquinário enorme no final do ano. As pessoas não entendem os efeitos compostos de sistemas, eu chamo de sistemas Frankenstein, né? Os caras pegam as peças e tentam colocar junto assim, mas não encaixa, sabe? Fica esquisito. Então são esses erros básicos que custam muito dinheiro, muito tempo e muita energia das pessoas. Ignorar o orçamento hídrico, ignorar a energia potencial do relevo, fazer desenhos, a revelia do relevo, né? Por exemplo, eu já vi em alguns lugares as pessoas ficam muito apaixonadas com os padrões da natureza e fazem horta de mandala, mas num relevo inclinado. Não faz o menor sentido. Um relevo inclinado você tem que fazer linha-chave ou curva de nível, porque você tem que reter a água ali, né? Então já vi umas coisas doidas assim, né? E as pessoas que planejam com muito cuidado com a energia, com a eficiência energética, elas têm isso, né? Elas olham a harmonização com o relevo. Então, de novo,
não fazer uma análise do orçamento hídrico. O que eu quero dizer com isso? Eu vou produzir com animais. Qual que seria uma taxa de lotação máxima, o número máximo de animais que você pensa que você vai ter um dia? Quantos litros de água esses animais consomem por dia? Eu vou fazer sistemas florestais, eu vou implementar X hectares de sistemas florestais ao longo de X anos. Ok. Eu vou implementar e expandir esses sistemas florestais com hortaliça? Quanto que eu preciso de irrigação para isso? Eu vou produzir uma horta agroecológica e ela precisa de irrigação nos meses mais secos do ano. Qual o tamanho da área e qual é o meu orçamento hídrico para isso? Aí, vamos juntando as coisas com a outra. Olha como é que a escala de permanência junta as coisas, né? Se eu faço um estudo da geografia do terreno e do relevo, né, que faz parte da geografia, eu posso harmonizar os sistemas de irrigação. Eu seguro a água no terreno por mais tempo e eu redistribuo ela. Então, as coisas começam a se combinar. E aí, porque eu harmonizei os sistemas de produção com o relevo, eu também caminho nesse lugar mais em curva de nível e mais alinhado. Então, eu tenho uma economia também de gasto energético humano, né? E aí, de novo, como eu falei, né, as ligações de benefício mútuo. Aonde você vai colocar uma oficina, um galpão de beneficiamento. Por exemplo, um galpão de beneficiamento, ele de preferência tem que estar morro abaixo do sistema de produção. Nem sempre a gente consegue, porque tem outros elementos que a gente precisa combinar, mas morro abaixo é melhor, porque você desce com o peso, você não sobe carregando peso. Então tem uma série de coisinhas que às vezes as pessoas esquecem, que elas ao longo de um tempo se traduzem em mais disposição para trabalhar, menos dinheiro gasto, mais dinheiro no bolso e uma propriedade que se mantém de forma mais agradável, né? São os comuns, assim, ignorar o orçamento hídrico, ignorar a energia potencial do relevo e ignorar que a gente tem que fazer sistemas que tenham ligações de benefício mútuo. Meio técnico, né? Mas foi uma pergunta técnica. Sim, com certeza. Tem alunos aqui dentro da escola que não necessariamente vão começar a mexer com produção primária agora. Eu vou citar aqui o nome de uma aluna querida nossa, Gláucia, e a gente meio que vê assim que ela, nesse momento, não está na fase de produção, né? De desenhar sistemas de produção. Ela está numa outra faixa etária, tem outros planos. O contexto holístico dela é bem diferente desse que você acabou de trazer. Mas isso vale também para esse tipo de pessoa? Como é que eu aplico esse desenho se eu não tenho a intenção de ser um produtor primário necessariamente? Quando você não tem a intenção de ser um produtor, você tem que pensar o seguinte, e aí é uma decisão da pessoa, e do casal, enfim, de quem vai viver ali. Você tem recurso suficiente para cuidar do sítio sem que o sítio produza nada? É um risco, porque os sítios são muitos drenos, né? Manutenção de cerca, manutenção de sistemas de água, manutenção de sistema elétrico, manutenção, inclusive, dos lugares abertos que o sítio tem, porque se você não tiver animal nenhum, o mato toma conta e você tem que, né, passar uma roçadeira ali, enfim. Então, a propriedade rural ela tem muitos drenos econômicos, drenos energéticos e tal. Quando você pensa o planejamento rural, para quem não quer ser produtor primário, você pensa no máximo de eficiência energética, você pensa numa produção de produtos para casa, né? Uma pequena roça, um pequeno pomar, uma pequena horta, né? São coisas pequenas, não é para produção primária, é para produção de subsistência. Mas, quanto mais energeticamente eficiente for a propriedade, menos você tem que tirar dinheiro da sua aposentadoria, ou do seu salário, ou do dinheiro que você tem guardado para manter o sítio, e mais o sítio consegue se pagar. Então, mesmo quem não quer estar diretamente ligado com a produção primária, é fundamental que a gente tenha um planejamento da propriedade para que a propriedade se pague. Porque se a propriedade não se paga, você vai começar a desembolsar para pagar ela. Se você for uma pessoa com muitos recursos, e essa é a sua decisão, o seu contexto, tudo bem. Né? Uma propriedade de lazer está no meu orçamento, eu dou conta de pagar e eu vou pagar manutenção, vou pagar tudo com um insumo de fora. Não um dinheiro que vem de fora, é um insumo de fora. A natureza não se viabiliza assim. Mas se esse é o seu contexto, você quer fazer assim, ok. Para a grande maioria das pessoas, isso vira um risco. Vira um risco e cria uma dissonância dentro da propriedade. Porque se o recurso para manter a propriedade sempre vem de fora, a pessoa nunca está completamente imersa dentro da propriedade. Ela sempre tem que trazer um dinheiro de fora, a atenção dela sempre está fora
para fazer esse dinheiro para trazer para dentro. É um problema. Agora, como você perguntou, o planejamento serve para esse tipo de pessoa? Muito. Serve para todo mundo. Porque uma propriedade bem planejada é uma propriedade que se viabiliza. Então, se você gasta menos, você consegue manter e viver na propriedade com muito mais tranquilidade. Se você não planeja, é tudo Frankenstein, como eu falei, né? Uns pedaços que não se juntam, tudo incorre em mais gastos. E aí a propriedade, que era para ser um descanso, ela vira um problema financeiro para a família. Então, o planejamento, mesmo para quem não está na produção primária, é essencial. E, inclusive, o planejamento de escala. Se você não está ligado na produção primária, você só quer uma coisa para se manter, os sistemas têm que ser desenhados de acordo. São sistemas pequenos de subsistência, que de novo, tem ligações de benefício mútuo um com o outro, a propriedade o mais energeticamente eficiente possível, para você ter o mínimo de gasto possível com a propriedade, quando possível, que a família tem esse contexto de um pouco de trabalho ali e gosta de fazer um pouco das coisas, você planeja para que a propriedade produza algum tipo de excedente para se bancar. Pode ser com turismo, pode ser com passeio, pode ser com educação, pode ser com um pouquinho da produção, né? Uma venda de excedentes. Depende do contexto de cada um. Mas quanto melhor planejada for, menor é o seu risco de que a propriedade, ao invés de ser um ponto de intimidade com a natureza, se transforme em um ponto de estresse financeiro para a família que toma conta dela. Eu vou colocar um exemplo aqui e eu vou desconsiderar algumas coisas que são premissas do seu trabalho. Vou desconsiderar no caso, vou colocar como uma etapa já concluída. Desenho do contexto holístico e análise da propriedade que mais combina com esse contexto holístico. Partindo da premissa que a pessoa já fez esse casamento e está com uma propriedade, ela está lá com o terreno já delimitado, tudo certinho. Você está excluindo a maioria aí. Porque, cara, muita gente compra propriedade errada por falta disso aí, cara. Porque assim, ó, desculpa, eu vou fazer só essa pausa, é rápido, é um parênteses rápido, é o seguinte, as pessoas têm seguido umas listas de coisas essenciais numa propriedade e não faz uma lista não tem um contexto holístico dela, não tem uma auditoria de valores pessoais e de projeto, de propósito, né? Então, tem que ter água, tem que ter isso, tem que ter aquilo, não sei o quê. Aí tá, a pessoa vai e compra aquela propriedade naquela listinha, mas o relevo às vezes não é propício, o formato, o aspecto solar, uma série de questões, né? Então, assim, vamos partir para a sua pergunta, mas quem está ouvindo a gente aqui na Jornada do Jardineiro, volta e estuda bastante as coisas de contexto holístico. Porque a propriedade que é perfeita para uma pessoa, para outra pessoa, às vezes ela é um problema. E vice-versa. Então, por exemplo, tem pessoas que vão ter uma propriedade, por exemplo, que não tem nascente. As pessoas falam, eu não compro de jeito nenhum uma propriedade sem nascente. O David Holmgren, por exemplo, que é um dos criadores da permacultura, comprou uma propriedade que não tem nascente. E ele vive muito bem lá há mais de 30 anos. Ele sabe captar água, ele sabe infiltrar água, ele sabe lidar com a água da chuva. Então, para ele, tem outras coisas que foram mais importantes do que ter uma nascente na propriedade. E a propriedade dele funciona, é uma das propriedades mais produtivas e mais documentadas que tem nas últimas décadas, né? Então, quando você faz essa pergunta não é desconsiderando, é partindo do pressuposto que a pessoa tem um contexto holístico e que ela já comprou a propriedade acertada para ela, eu vou fazer um alerta aqui para as pessoas que estão escutando a gente. A maioria das pessoas não faz isso e é um dos erros principais, porque esse erro de não ter contexto, de propósito, de estrutura de gestão, ele antecede inclusive o erro de não ter planejamento. Então, enfim, quem está ouvindo e vendo a gente, volta, porque esse a priori, né? Você tem que ter um contexto, você tem que ter um propósito, você tem que saber qual é o seu porquê ali. E aí a propriedade vai combinar com a sua digital de complexidade. Você vai casar as suas vocações e propósito com as aptidões do terreno. Uma listinha tem mata, tem nascente, tem isso, tem aquilo outro. Uma listinha não garante que essa lista vai combinar com você. Então pronto, fizemos a ressalva, podemos seguir para a pergunta. Vamos lá. Fazendo essa ressalva então, com certeza é um aluno aqui da escola Impacto Positivo. A pessoa já desenhou o contexto, entendeu a propriedade, comprou a propriedade. Qual que seria o primeiro passo dentro da metodologia, então? De novo, contextual, né? Vamos lá. Vamos supor que um contexto de um casal jovem que tem um contexto holístico, quer viver no campo, quer ter autonomia, quer ter saúde, quer ter uma vida financeira
saudável, né? Pelo olhar, pela abordagem da gestão holística, a gente vai fazer uma auditoria dos potenciais da propriedade, que casam com as vocações, com as qualidades de vida da família, e a gente vai elencar alguns empreendimentos que vão estar a serviço dessa vida que eles querem levar. Essa inversão que a gestão holística faz, né? Então, por exemplo, para um casal muito artístico, pode ser que seja uma produção primária muito bem feita e ciclos de palestras, de saraus, de tertúlias musicais, e aí vai ter uma complementação de vida artística com uma vida que tem uma subsistência no campo e que tem um certo excedente. Um outro casal, por exemplo, que tem uma pegada de educação ecológica muito grande. Ter sistemas de produção que combinam com o estágio de sucessão da propriedade, sistemas de produção que vão melhorar, complexificar o estágio de sucessão da propriedade, e eles vão usar esses sistemas para dar aula de alfabetização ecológica, de planejamento rural e tal. De novo, os sistemas estão a serviço da vida que as pessoas querem levar. Cada dessas combinações, a gente tem pequenos planos de negócio. Eu vou fazer, então, um casal que tem subsistência e uma dimensão artística. Beleza. Vai ter um centro de convivência na propriedade. Quanto custa o dia de passeio? Como que é o ingresso para as pessoas participarem desses shows, dessas atividades culturais? Tem que ter um plano de negócio para isso. E até para a subsistência. Qual que é a área que eu vou ocupar? Como que eu faço um plano de transição? Quanto que eu como do mercado ou da feira, enfim, e quanto do meu alimento eu quero passar a ter da minha propriedade? Então, uma subsistência, mas é uma subsistência que eu vou ter minha própria água, vou captar um pouco vou produzir um pouco da minha energia, ou toda, de preferência. Vou transformar os meus efluentes em recurso para o solo, né? Um saneamento ecológico, e vou produzir o máximo possível do meu alimento. Então, tem aí também um plano de negócio. Eu estou desmamando do sistema industrial centralizado e estou criando uma subsistência saudável descentralizada. Você vê que mesmo na subsistência existe um plano de negócio, um estudo financeiro. Eu vou deixar de gastar com luz, eu vou deixar de gastar com supermercado, eu vou produzir mais do meu alimento. No outro casal, você perguntou o primeiro passo da metodologia, não tem o primeiro passo, para cada pessoa vai ser diferente, né? Mas o outro casal, por exemplo, eu vou começar aqui e o lugar ainda está meio vazio, não tem nada e tal. O primeiro passo talvez seja ver qual que é a combinação de produção que me traz o financeiro que eu preciso a curto e médio prazo e que faz parte da minha visão de longo prazo. Então eu vou combinar, por exemplo, eu tenho uma área que está em capoeira. Eu posso ter, por exemplo, um rebanho de caprinos que vão abrir aquele subbosque para mim e nos primeiros 2, 3 anos vão produzir carne que eu posso vender, que eu posso trocar e tal. Depois que aquele subbosque está aberto, eu posso fazer corredores florestais harmonizados com relevo. Se eu for botar madeira, eu tenho que ter um plano de negócio para 15, 20 anos. Se eu for botar frutífera, 4 anos. Tem que ter um plano de negócio para cada atividade dessa, para você entender se aquela atividade vai criar o dinheiro que você precisa para você criar a vida que você quer. Então, de novo, um casal artístico, um casal mais da produção. Agora, um terceiro caso, por exemplo, um casal ou um grupo de pessoas mais velhas está se aposentando e indo para o campo. Tem uma energia pessoal já mais escassa, né? Pessoas mais velhas, mas querem estar ali no campo. Qual que é o primeiro passo para elas? O primeiro passo para elas talvez seja viabilizar um casal ou algumas pessoas mais novas e incubar um negócio onde aquelas pessoas mais novas possam se viabilizar e através da viabilização daquelas pessoas mais novas, eles têm a manutenção da propriedade feita. Então você cria uma simbiose. Então, o primeiro passo para quem já está mais velho é se associar com quem está mais novo. O primeiro passo para quem está mais novo é criar os sistemas de produção que vão trazer o dinheiro que você precisa, ou se associar com pessoas que tenham mais recursos e fazer parcerias nesse sentido. Toda vez que a gente fala de parceria, é muito importante que essa parceria caiba no seu contexto holístico e que você tenha um contrato de entrada e um contrato de saída. Então, para a gente poder ter sucessões saudáveis de parcerias,
A gente precisa ter os contratos de entrada e os contratos de saída. Mas a gente tem muitas complementaridades. Tem muita gente que tem recurso e não tem a força de trabalho e não tem o conhecimento. Tem muita gente que tem a força de trabalho, tem o conhecimento e não tem acesso à terra. Então, o primeiro passo para cada pessoa talvez seja o que você falou, que a gente já partiu do pressuposto que a pessoa já teria, né? Que é o contexto holístico. Mas o primeiro passo é, dentro do seu contexto holístico, você entender qual é o que você precisa montar para manter uma vida digna, viável, com qualidade de vida, com saúde. Para cada pessoa vai ser diferente. Pessoas artísticas, como eu falei, vão ter empreendimentos artísticos. Pessoas mais mão na massa vão ter empreendimentos provavelmente na produção primária. Grupos de pessoas com faixas etárias diversificadas vão ter parcerias complementares. Mas é importante... Tá aí, uma boa pergunta, Vitor. Acho que o primeiro passo é você entender que você não está a serviço do sistema de produção. O primeiro passo é essa inversão da gestão holística. Você entender que você vai montar sistemas de produção ou prestações de serviço, seja lá o que for, que embasem a vida que você quer levar. E esses sistemas de produção e serviços, eles são intercambiáveis e você pode ligar ou desligar eles na medida em que você vai passando pelas suas fases de vida. No meu caso agora, eu tenho parte da minha vida que está ligada com consultoria, parte da minha vida que está ligada com o online, que é o trabalho que a gente faz aqui, e tem uma parte da minha vida com empreendimentos móveis. Eu comecei a criar um empreendimento móvel com ovinos. Ele é escalonável. Então eu tenho 3 frentes de trabalho. Nas minhas consultorias e na questão dos cursos, eu acabo ficando um pouco dentro de casa, no computador e tal, né? Relatório, desenho, enfim, gravando. Os empreendimentos com os ovinos, no momento, não me traz uma base material esse ano, mas me traz a produção de subsistência na carne, que é uma coisa importante para mim. Eu quero saber que eu estou comendo uma carne de qualidade. A partir do 2º, 3º ano, eu posso ter um excedente já de venda. No 5º ano, eu tenho um equilíbrio de venda de animais vivos e de venda de excedente de carne. E aí ali já tem um salário. Mas olha que interessante, durante esse processo de nutrir esse negócio que leva de 3 a 5 anos, cuidar desse negócio me obriga, entre aspas, a estar trabalhando do lado de fora, que é uma coisa que para mim é qualidade de vida. Então, eu tenho um ponto de contato com a natureza, tenho um ponto de trabalho físico que para mim é importante e um ponto de desenvolvimento, de entendimento ecológico mesmo, né? A cada lugar que eu passo com os animais, a cada problema que eu tenho com os animais, como é que eu combino eles com sistemas florestais, como é que eu combino eles com a realidade do sítio, como é que eu abro áreas novas e uso esses animais para o benefício do sítio. Tudo isso é um processo sem fim de aprendizado ecológico. Então, os meus empreendimentos, eles garantem a vida que eu quero levar com qualidade de vida e estão ligados com o meu propósito. O meu propósito é estar a serviço, estou fazendo aqui de forma resumida, mas o meu propósito é estar a serviço dos processos ecossistêmicos e da saúde e autonomia das pessoas. Então, tudo que eu faço combina com isso. Então, o primeiro passo é a gente conseguir fazer essa inversão. Eu não vou dedicar a minha vida para um negócio. Eu vou criar negócios que se dedicam para a minha vida. Clareia, Vitor, ou fica mais difícil o entendimento? Você tem uma visão muito estratégica do campo, né? É sempre uma visão estratégica e sistêmica. Então, eu tenho que tomar cuidado com as perguntas que eu faço, que às vezes vai para um lado que é estratégico, e não que isso não seja importante. É essencial, inclusive. Minha pergunta foi mais no sentido de: entendo tudo isso, já fiz a escolha da propriedade, mas tem mínimos ou premissas que são o início. Então, a primeira coisa que você vai fazer é cercar a tua propriedade. Então, a primeira coisa que você vai fazer, coloca uma cerca. Então, entendi. Você quer coisas mais práticas. Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer um mapeamento preciso da sua propriedade para você ter um domínio da topografia da sua propriedade. Por que a topografia? A partir do entendimento da geografia, a gente vai começar a fazer intervenções práticas na propriedade. Primeiro passo, mapa. Aí aqui eu vou fazer uma propaganda de um parceiro nosso, que é o Vitor, da Cardial. Eu mando muitos clientes para ele, mas é um serviço muito bom. Não sou eu, galera. Não é o Vitor Sintra, é o Vitor da Cardial. Ele faz um trabalho muito bacana, ele entrega um pacote de entendimento do território que facilita muito o desenho, e dentro desse pacote tem uma imagem de alta definição, que é um ortomosaico.
E aquilo já vira a sua primeira métrica e indicador da propriedade, porque você tem uma foto da propriedade quando você pegou ela. Então você já tem documentado o que você vai começar a fazer ali. Se você fizer outros ortomosaicos, você tem um histórico da propriedade em imagem. Então tá, fez o mapa. A partir do mapa você vai fazer os sistemas de água. Como que você vai morar, de onde vem a água, né? Como é que você vai entregar essa água? Vai ser animal, vai ser SAF, vai ser horta, vai ser uma combinação de tudo. De onde vem a água, para onde ela vai. Como que eu penso a captação dessa água na minha propriedade e como que eu penso, como é que eu entrego ela abaixo. Porque as pessoas esquecem desse detalhe. Não é só como é que eu capto e uso. É como é que eu garanto que eu vou entregar ela mais limpa abaixo, né? Então, são coisas práticas. Aí, o pessoal já começa errado, porque o pessoal fala assim, eu comprei a propriedade e escolhe onde vai botar a casa. Já está errado. Então, coisa prática, faz um mapa, faz o estudo da topografia. Aonde que eu consigo captar a água e para onde eu preciso entregar a água. E a partir desse entendimento da água, a gente vai para as estradas. Por quê? As estradas, quer queiramos ou não, elas funcionam como telhados. Elas vão captar água e elas vão entregar água em algum lugar. Então, a partir desse entendimento, eu começo a desenhar as estradas, a partir do entendimento da água. Aí, a partir disso, eu faço o próximo passo, que é desenhar sistemas de produção. Por quê? Agora, eu tenho possibilidade de irrigação por gravidade. Eu não preciso gastar com bomba, eu tenho irrigação passiva. Então, é a quinta camada, e é o quinto passo. Você me pergunta um passo, eu vou pela escala de permanência, eu vou pelos passos da escala de permanência. A partir disso, agora, eu consigo posicionar as edificações de moradia e de trabalho. E agora que eu já tenho esse mosaico pronto, eu consigo fazer as subdivisões. Porque as subdivisões já estão em função da maneira que as estradas funcionam, que a água funciona, que os sistemas de produção funcionam. E aí, a partir disso também, eu começo a recuperar o solo nos lugares onde eu preciso recuperar o solo. Então, o primeiro passo, bem prático, é um levantamento topográfico da sua propriedade e um estudo de onde você pode captar a água para começar a funcionar. Sem água, não tem vida. Agora, é um trabalho do Darren também, né, do Regress, mas é genial. Dentro da escala de permanência, que vai do clima até o solo, a gente tem 3 camadas que a gente não deve dar nenhum passo no planejamento rural sem que elas estejam presentes. O primeiro é a água, estou falando dele desde o começo, orçamento hídrico. O segundo é a cerca. E aí eu estou falando da cerca, principalmente a cerca de perímetro. Você tem que começar uma propriedade, o perímetro da propriedade tem que estar todo bem delineado, todo bem feito. Você tem que andar o perímetro todo da propriedade, ver como é que está a cerca. O que isso te garante? Que você não vai colocar um sistema de produção ali e a vaca do vizinho não vai vir comer tudo. Como eu já prestei várias consultorias em vários lugares, isso é recorrente. E comprei um sítio, vou começar aqui uma horta. Aí o cara vai lá, bota a horta, no outro dia vem a vaca do vizinho e come tudo. A culpa é da vaca? Não, pô, a culpa é de quem não cuidou da cerca, né? O pessoal tem mania de culpar a vaca, velho. Enfim, água, cerca e a terceira coisa, a economia. Você não pode dar um passo em nenhuma direção no sítio sem um plano de negócio para cada etapa. Porque você precisa ter a certeza que você vai conseguir terminar aquilo com o recurso que você tem. Senão, uma obra inacabada, ela bloqueia um recurso, ela te tomou um recurso, você gastou um dinheiro ali, e quando ela não termina, ela não cria dinheiro para você e aquele recurso ficou empatado, e muitas vezes aquele recurso empatado vai desvalorizar. Então, dentro dos passos da escala de permanência, essas 3 camadas, muito embora elas respeitem a ordem de prioridade, elas têm urgência diferente. Água, cerca e grana. Então, primeiro passo, mapeamento, topografia, entendimento de onde vem a água, para onde vai a água. Um segundo passo, planos de negócio, como eu vou criar viabilidade de forma que combine com o meu contexto holístico. Né? Entre esses 2 passos, a cerca de perímetro. As cercas internas, faz o mais móvel que você puder. Por quê? Se você faz uma cerca fixa, você vai ficar com um desenho fixo do seu sítio e às vezes aquele desenho não é o mais eficiente. É interessante no começo fazer um monte de cerca móvel e barata. Porque se você errar a conformação interna do sítio, você tira uma cerca e às vezes muda o funcionamento todo do sítio. Por causa de 1, 2 cercas, muda o jeito que você trafega ali dentro e melhora o sítio. Ou piora. Né? Então, são coisas práticas, né? Principal, o mapa de onde vem a água, para onde vai a água. O mapa para você entender a topografia.
a água para você entender o que você pode produzir e como você pode viver. A cerca de perímetro para você conseguir proteger tudo que você faz ali dentro e não perder nada. E um plano de negócio para qualquer empreendimento que você for fazer ali dentro, para você garantir que você não vai gastar um dinheiro que vai ficar perdido ali. Olha como é que isso é doido. Em várias propriedades que eu trabalho, as pessoas já gastaram vários mil-reais com mudas sem ter pensado como vai vender, quanto vai gastar, qual é a lógica financeira daquilo dentro da propriedade. Aí as mudas estão num galpão ou num pequeno viveiro, ficando velha, e aí a pessoa fala assim, cara, eu tenho que plantar, senão eu vou perder as mudas. Eu tenho 2 mil reais de mudas. Eu tenho 4 mil reais de muda. Tem gente que tem até mais, né? Só que o planejamento de onde vai essas mudas não foi feito. E aí a pessoa sai botando muda em todo lugar da propriedade. Isso é um erro comum. E aí a pessoa fica se espalhando na propriedade. Né? Então assim, eu vou plantar, então tá, é subsistência, eu vou fazer um pequeno pomar do lado da casa. Eu vou plantar para ganhar dinheiro, então tá, vou fazer um sistema florestal, harmonizado com relevo, harmonizado com o meu negócio, harmonizado com o zoneamento da propriedade para ser o mais eficiente possível. Mas eu tenho um planejamento ali, em 4 anos eu tenho que estar fazendo X reais com venda de fruta. A maioria das pessoas não faz isso. E aí o sistema florestal, ele gera uma abundância, porque ele vai produzir, o sistema florestal é muito abundante. Só que essa abundância vira trabalho. Que aí a pessoa, putz, eu estou perdendo banana. Eu vou começar a entregar nos vizinhos banana. A pessoa começa a trabalhar de graça. Eu estou perdendo, sei lá, hortaliça, estou perdendo repolho, estou perdendo... E a pessoa começa a ficar doida para entregar aquilo para não perder. Eu vou dar para a vaca do vizinho. Eu vou... Sabe? Então, assim, o que a gente planta tem que estar dentro de um planejamento, inclusive do planejamento econômico. Senão vira dreno energético. Você começa a trabalhar para cuidar do sistema, mas o sistema não está gerando excedente econômico para cuidar de você. Eu dei uma desviada aqui no assunto, né? Mas é porque é um erro comum. Então, dentro dos passos, de novo, né? Mapa, estudo da água, cerca de perímetro e plano de negócio para qualquer atividade que for fazer ali dentro. Passos práticos. Uma aula aqui, né? Quem assistiu isso aqui, esse pedacinho aí já economiza muito dinheiro. Muito mesmo. Não só no início, mas ao longo da permanência Sim. que ficar, né? Nessa propriedade. Só que eu já vi pessoas que na sua primeira recomendação já travam aí o mapa. Não vê a importância do mapa. Fala, não, eu conheço minha propriedade, não preciso de mapa, eu sei como é que é tudo aqui. Eu vou já para o segundo, colocar cerca. Ou eu vou já implementar. Qual é a sua palavra para a pessoa que fala assim, o mapa não é a prioridade agora? Vamos fazer um comparativo aqui que eu faço de vez em quando e ajuda muitas pessoas a entender. Você vai fazer uma casa, pode ser uma casa de 100 mil, 200 mil, 300 mil, né? Não importa. A fundação da casa, ela custa em torno de 7 a 10% do valor da obra. O lugar de você economizar na obra não é na fundação que custa 7, 10%. Porque se você não fizer uma boa fundação, você vai ter problema com infiltração, você vai ter problema com parede rachando, você vai ter, né, um risco, deslizamento, enfim. A gente precisa economizar nas coisas que têm um volume muito grande de gasto. No caso do rural, as pessoas não entendem, mas o volume muito grande está na manutenção da propriedade, na mão de obra, no dispêndio energético do dia a dia. O mapa, ele te dá uma possibilidade de planejar uma propriedade. O mapa você vai gastar aí, eu vou botar em média, tá? Uns 5 mil. Fazer muito bem feito. Pode ser um pouco mais, dependendo do tamanho da propriedade, pode ser um pouco menos. Mas vamos botar em média uns 5 mil. Você não vai comprar um sítio por menos de 100 mil. Muito raro você vai comprar um sítio por menos de 100 mil. Esses 5 mil te dão um registro do começo, que já é uma métrica indicador para você estabelecer sua gestão, quanto que tem de solo descoberto, quanto que tem sem árvore, né? Te dá uma série de informações esse mapa. Vai te facilitar de onde você pega a água, de como você distribui a água, de como você faz uma estrada melhor. Aí as pessoas não fazem o mapa, não respeitam a topografia e faz uma estrada errada. Vai passar o resto da vida fazendo manutenção da estrada. Quanto custa a manutenção da estrada? Todo ano. Porque chove e tem que ficar chamando o trator para corrigir. Então tem um pessoal
trabalha com arquitetura, né? Tem um ditado que é interessante. Eles falam assim, não tem dinheiro para fazer bem feito, mas tem dinheiro para ficar o resto da vida arrumando. Aí volta nas 3 camadas, né? Você fazer uma análise econômica no começo, você fazer uma análise econômica no começo é muito importante, porque você dá os passos de acordo com o dinheiro que você tem, porque senão você trava um recurso, como eu falei, e ele não gera dinheiro para você. Então o mapa, ele é muito barato em relação ao que ele proporciona de eficiência energética. Você entendeu a topografia, você entender onde você coloca estrada, aonde você pode fazer um açude, aonde você posiciona melhor as edificações na propriedade em função da energia potencial da água por gravidade, né? Então, o mapa, as pessoas falam assim, mas é muito caro, não vou fazer isso agora. É tipo a pessoa fala assim, eu vou fazer uma casa, mas eu não vou fazer a fundação agora, não vou fazer depois. Não tem condição, velho. Não tem condição. Você precisa do mapa para desenhar a propriedade, né? Tudo bem, você tem a propriedade e você tem uma capacidade de desenho ecológico, aí estamos falando de outra coisa. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem muita prática de desenho e você consegue, por exemplo, fazer a agrimensura da propriedade na mão, você vai usar um pé de galinha, vai usar um nível de mangueira, você vai fazer a topografia na mão sem o mapa, mas você sabe desenhar, ok. Só que a maioria das pessoas não sabe fazer isso. E o mapa dá para elas uma visão integral da propriedade, que é outra coisa que elas não têm. Você tem que pensar a propriedade como um todo, você vai fazer a gestão de tudo aquilo ali. Não é só uma casinha, uma estrada, uma cerquinha, um quintal, não é isso. Agora você é responsável por aquilo ali tudo. E o mapa é a primeira vez que você vai olhar a sua propriedade de cima e falar, caramba, eu tenho que cuidar disso aqui tudo. Enfim, é uma economia... o pessoal da minha família, né, em Minas, costuma brincar assim, economia de palito. Economia de palito. Você vai economizar um negócio que não vai resolver nada e que vai te trazer um monte de problema depois. Na economia de palito, essa lógica da economia de palito tem outras coisas, que é o seguinte, o provisório sai caro. Sistema de água, aí você, em vez de fazer no volume que você precisa para vamos dizer assim, o pico de produção da propriedade, você bota uma mangueira fina e barata. Mas eu estou sem dinheiro agora, eu vou fazer um provisório aqui. Esses provisórios, eles saem muito caro, porque eles acabam ficando mais tempo do que o planejado, eles geram mais manutenção do que a intervenção bem feita e o material de boa qualidade, e vão gerando problema. Exemplos básicos. Vou comprar uma caixa d'água. A caixa d'água de 10 mil litros é cara. Vou comprar uma de 1.000. Não te dá autonomia nenhuma. Aí você vai ficar com a bomba funcionando o tempo inteiro para encher a caixa, depois a bomba quebra, você tem que trocar a bomba, tem o poço, né? O exemplo que eu já dei no começo hoje da nossa interação, um poço artesiano que não dá conta do volume de água que você precisa para tocar a propriedade como um todo. Então, o barato, ele sai caro em vários aspectos quando você faz coisas provisórias. Outro erro comum, vou fazer um galpão qualquer jeito aqui, improvisado, só para eu mudar, depois eu faço a casa. Você vai morar mal vários anos da sua vida, porque você não planejou um galpão de entrada decente. Então, você precisa de uma edificação temporária, ok. Primeira coisa, olha como é que o mapa é importante. Aonde você coloca ela na propriedade em relação à água, em relação às estradas. Você não pensa a casa primeiro. A casa no alto do morro é o erro, né? Você coloca a casa onde você pode ter água por gravidade. Aí vamos lá. Você não vai fazer a sua casa primeiro porque a casa dos seus sonhos custa 250 mil, 300 mil e você não tem dinheiro agora. Você vai fazer um pequeno galpão. Ok. Faça o menor possível, mas faça o mais bem feito possível, porque é provável que você fique ali mais tempo do que o que você planejou e aquele tempo morando mal, ele intoxica a sua relação com a sua propriedade. Ele te cansa, você dorme mal, você acorda mal, você está de mau humor. É ruim, né? Como é que você resolve isso? Faz o menor possível, mas o mais bem feito possível. Climaticamente adaptado, confortável, com resiliência, com um fogão a lenha ou um fogão foguete, uma captação de água de chuva, faz bonitinho. Por quê? No momento que você sair dali, você tem um lugar para alugar. Você morou com dignidade, quando você sai, aquilo virou um empreendimento dentro da propriedade. Quando você faz um galpão mal feito, quando você sai, você não quer nem olhar para ele mais e ele vai virar um depósito de ferramenta enfim, vai ser um dreno pro resto da vida, né? Então, nessa lógica que você falou,
da economia de palito, a gente precisa se cuidar no processo. O caminho precisa ser uma amostra. Eu vou morar num lugar, não tenho dinheiro para fazer uma casa ainda. Tudo bem. Faz uma cabaninha de 1 cômodo. Mas o banheiro é bom, a cama é boa, ela é quente no inverno, ela se resfria no verão, ela é bonitinha, ela tem uma vista legal. Faz uma horta bacana em volta dela. No dia que você sair dali, ela está pronta para você fazer dinheiro com ela. Então, estou só falando porque são erros comuns, né, que você estava falando, e as pessoas se passam nisso aí. Se eu puder dar uma dica nesse processo aí, que ela também ela tenha a sua privacidade. Porque se você for alugar depois, você vai querer ter a sua privacidade na sua casa definitiva e a pessoa que estiver alugando vai querer ter uma espécie de privacidade também. Então já vá pensando nessa privacidade com o tempo. Minha última pergunta, Eurico. Perfeito. Eu também não entendo, mas eu acho que vale fazer a pergunta, porque pode ser que tenham pessoas que estejam pensando parecido. Tem gente que não coloca cerca. Constrói tudo, mas não põe a cerca perimetral. E fica anos sem a cerca perimetral. Aí pode vir a argumentação, meus vizinhos não têm vaca, meus vizinhos, conheço todos eles, a segurança aqui é tranquilo. Como é que eu convenço essa pessoa de que é importante? Faça o esforço que for necessário para você colocar essa cerca. Quando a gente compra o sítio, né, a gente consegue negociar o sítio ser entregue com a cerca feita. Normalmente a gente negocia perimetral na compra do sítio, porque é o momento que você tem poder de barganha, né? Em alguns casos, realmente não vai ter muito problema. A pessoa não vai produzir nada demais, né? Mas quais são os riscos? A gente é responsável pela manutenção do nosso território. Se você não tem cerca, passa muitos anos sem cerca, você ficou com a divisa questionável. Agora as coisas estão ficando georreferenciadas e tal, está ficando mais, por um lado, mais seguro, porque dá menos disputa com relação a onde termina a divisa de um e começa do outro. Por outro lado, está ficando mais arriscado, porque o georreferenciamento, na verdade, está dando um controle para os poderes centralizados e estão sabendo da vida de todo mundo, né? Mas, enfim, tem uma questão que é a disputa de onde essa divisa é ou não é, que ficou muitos anos sem essa divisa ali, né? Invasão, cerca mal colocada, o cara vai colocar cerca um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Quando você começa a produzir, você é responsável. No meu canal aqui tem um vídeo que chama NEAP, né? Nutrição, Energia, Água e Proteção, que é uma abordagem da Rosemary Morrow. Já falei disso também na playlist dos ouvintes e tal. Tudo que você vai colocar dentro do sítio, você tem que perguntar isso, né? NEAP. Nutrição, Energia, Água e Proteção. Como é que eu vou prover tudo isso para essa coisa, esse sistema que eu estou botando aqui dentro? Então, a cerca, ela é a proteção. Ela é uma proteção de que animais não vão entrar, ela é uma proteção de que os meus animais não vão sair, ela é uma proteção de que eu vou ter uma boa relação com os meus vizinhos, porque o perímetro está bem feito, a gente sabe onde começa o direito de um e termina do outro. Então a cerca, ela tem dimensões que não são só de proteção de propriedade privada, é de convivência social, é de proteção dos seus animais, seu animal não virar um problema para o outro, o animal do outro não virar um problema para você, é uma série de questões. A perimetral, ela é essencial para propriedades que vão se viabilizar a partir do próprio território. Se você compra um sítio e você vai se viabilizar a partir de outras coisas e o sítio vai ficar como um tempo que seja, como um lazer ou como uma moradia, mas os seus empreendimentos não estão necessariamente baseados no território, é menos problemático. Mas se você sabe que você vai começar a se viabilizar e criar empreendimentos a partir daquele território para manter sua qualidade de vida, para manter o seu propósito, a perimetral é essencial. E ela parte do mesmo pressuposto do mapa. É uma economia de palito. Você não ter uma cerca e começar a ter que cercar tudo de dentro para fora, é mais dinheiro que você vai gastar e mais risco que você vai correr. É comum as pessoas implementarem hortas e sistemas florestais e eles serem arrasados. Aí eu falei só da vaca do vizinho, né? Mas tem problemas recorrentes aqui, capivara, em vários lugares está um problema grave com capivara. Os caras não conseguem segurar as capivaras, né? As áreas de várzea, perto de rio e tal, as capivaras vêm comer a roça tudo. Porco do mato está ficando endêmico em vários lugares. O pessoal soltou porco e eles se feralizaram, né? Capivara, porco e aí os animais do vizinho. Aí os animais do vizinho não é só a vaca. A vaca pode vir comer uma horta, pode vir comer uma roça, pode vir comer um sistema florestal. Os cachorros do vizinho podem vir e comer suas galinhas.
Tem uma série de questões aí, cara. Então, a perimetral, ela também... Só que a perimetral não é igual ao mapa, né? Dependendo do tamanho da propriedade, ela é cara. A cada 100 metros de cerca é mais ou menos R$2.000, pelo menos. Por isso que eu falei que aqui vem uma dica importante também, tá, gente? Estou dando várias dicas aqui, gente, ó. Dica de dinheiro aqui agora. Quando você compra o sítio, negocia a cerca perimetral no preço que você está pagando. Porque o cara que está entregando, ele já tem uma cerca, ele está recebendo um dinheiro, ele usa aquele dinheiro para fazer a reforma da cerca e você já entra com a cerca pronta. E você, obviamente, faz a supervisão da cerca na hora de entrar, né? É uma das melhores maneiras da gente resolver isso. Porque o cara está sendo capitalizado, você está pagando, ele já conhece a cerca, você já rodou, já viu o perímetro, provavelmente ele já tem alguma cerca ali, é mais fácil reformar do que ter que fazer uma toda nova, inteira, né? Então tem essas dicas aí que são importantes e que costumam economizar dinheiro. Se você não combina a cerca perimetral entregue decente, o cara sai fora e te entrega o sítio e a cerca toda cheia de furo. E aí você vai ter que fazer. E aí é que eu estou falando, né? É pelo menos R$2.000 cada 100 metros de cerca. Já bota no orçamento aí do plano de negócio. A mesma lógica, Vitão, para estrada. Estrada é super caro também. Estrada mal feita custa caro. Todo ano você tem que reformar. E a estrada é mais cara de fazer no começo, né? A gente não consegue, às vezes a gente não consegue fazer tudo. Mas enfim, é outra dica importante. O estado da estrada e visitar a propriedade que você vai comprar, de preferência quando a estrada está molhada ou quando acabou de chover. Ou na chuva, se você tiver coragem. É o melhor que tem. Porque você vai entender o desafio que você vai ter com aquela estrada naquele momento. O agente imobiliário, quando ele te vende a propriedade, ele fala que a estrada é fácil. Não, você vem aqui com o trator e faz, é rapidinho, então que resolve. Realmente, abrir um rasgo é fácil. Manter o rasgo por décadas é caro. Então, vai uma outra dica de economia aí, né? Estradas muito inclinadas são um dreno de dinheiro muito grande. A gente chegou ao fim do nosso episódio e o próximo eu queria pedir para quem está assistindo que coloque toda a pergunta que você tiver. Não tenha vergonha da pergunta que você tem aí na sua cabeça. Pode colocar aqui nos comentários do YouTube, se você está vendo no YouTube. Se você está vendo em outra plataforma, deve ter um espaço aqui para comentário. Coloca a sua pergunta, porque a gente separou o próximo episódio só para respondê-las. A gente vai pegar e responder todas as perguntas. Vamos colocar o seu nome em jogo, então fique tranquilo. Vamos dar crédito à pergunta, então coloca aí, não tem pergunta burra, não tem pergunta... Toda pergunta é válida. E essa jornada, ela tem vários desafios e toda pergunta é bem-vinda. A gente não tem aqui a pretensão de ser mais inteligente, mais burro, não é sobre isso. É sobre ajudar a viver bem no campo. Porque no último episódio a gente vai falar de visão de futuro. Então a gente vai separar esse próximo momento para tirar essas dúvidas e vamos para uma parte que todo mundo tem pecado, a gente tem visto isso, não está tendo uma visão de futuro e isso está acarretando consequências indesejadas. Eurico, obrigado mais uma vez e obrigado para quem assistiu aqui até agora. Então, muito obrigado. Galera, aproveita essa chance aí, é o famoso me pergunte qualquer coisa sobre planejamento rural, sobre gestão e tal. A gente vem com essas respostas no próximo. Tem sido muito bacana ver os comentários de vocês, a participação, os feedbacks. Tem sido muito bacana. Para mim, tanto para mim quanto para o Vitor, a gente já conversou sobre isso aqui. Inspira muito a gente a tocar o trabalho. E a lógica da jornada do jardineiro, a gente atuar onde a gente alcança, melhorar o que a gente pode e trazer para a microescala e aplicar nessa microescala as nossas políticas pessoais de resolução dos problemas. Aí a gente consegue, em rede e apoio mútuo e andando junto, a gente consegue fazer com que isso se propague, né? E tenha um efeito composto de muitas pessoas se importando muito com a microescala. É uma visão assim, de solução que eu acho muito eficiente e mesmo que a gente não resolva tudo, a gente passa a viver melhor e passando a viver melhor a gente tem mais força, mais energia para continuar trabalhando com impacto positivo, que é a nossa missão aqui. A gente já está ficando com saudade aqui, então o próximo é Me Pergunte Qualquer Coisa, depois a visão de futuro e a gente encerra a jornada do jardineiro. E eu vou fazer um outro pedido, além de me perguntar qualquer coisa, os comentários estão vindo muito bons, como eu acabei de falar, mas eu peço que vocês peguem esses comentários e mandem esse conteúdo para outras pessoas com a recomendação de vocês. Ajuda muito o conteúdo circular, o apoio, a curadoria de vocês. Se inscrever no canal, comentar,
dar um joinha no vídeo, tudo isso que as pessoas pedem muito no YouTube, mas pouca gente faz. A gente tem um número de pessoas inscritas que é muito menor do que o número de pessoas que assistem. Então, uma maneira que você tem de me ajudar muito é se inscrever, é dar um joinha e essa curadoria. Pega esse comentário, essa pergunta e tal, cola com o link, manda para outras pessoas e fala, gente, assiste isso aqui é muito bom e tal. Enfim, é uma maneira que a gente tem de se ajudar. Gente, brigadão, até o próximo, que é o Me Pergunte Qualquer Coisa, o nome do episódio. O episódio Me Pergunte Qualquer Coisa sobre planejamento rural. Valeu!